Amém? Glória a Deus. Semana passada nós começamos uma série nova, que na série, na verdade, é uma campanha, que é Posicionados para Vencer a Resistência. Posicionados para vencer a resistência. Então, pastor, existe um posicionamento? Sim. Porque a gente leu aí que Efésios capítulo 6 está escrito lá: estejam prontos para vencer as astutas ciladas do diabo. Estejam prontos. Então, eu tenho que ser alguém que caminho pronto. Mas pronto para quê, pastor? Pronto para brigar, pronto para qualquer coisa. Porque se você tem esse entendimento que você vive um combate, você vai ficar mais atento. Ah, pastor, mas Jesus não já fez tudo por nós? Já, querido. Jesus já entregou tudo para nós. Mas existe oposição para que eu não tome posse daquilo que Jesus já fez por mim. E eu preciso estar firme, preciso estar posicionado, eu preciso ter conhecimento, estar crescendo em fé, para que essa batalha, que já é de vitória, ela realmente venha a se consolidar como vitória na nossa vida. Amém? 2 Coríntios capítulo 10. No verso 3, 2 Coríntios 10, 3, diz assim: porque, embora andando na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando nós sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa obediência. Então ele diz que as armas que nós lutamos não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Poderosas em Deus, que também não é qualquer coisa espiritual. Porque aí a pessoa fala: ah, então é espiritual. Beleza. Mas tem muita gente lutando com a arma errada. E acha que está fazendo coisa espiritual. E não é. Mas é poderosa em Deus. Então o que vai te fazer vencer é uma arma poderosa em Deus. Onde que nós aprendemos as coisas poderosas de Deus? Na Bíblia. Então é o que vem da Bíblia. Fala comigo: o que me faz vencer é o que vem da Bíblia. Esse aí é o caminho, querido. Não tem outro. Porque quando eu estava tirando essa mensagem, o Espírito Santo falou essa frase aqui para mim, ó. Vou falar para você aqui: armados, mas desprotegidos. Armados, mas desprotegidos. Eu fiquei pensando sobre isso. Mas peraí, eu não estou armado? A Bíblia diz que eu tenho arma poderosa em Deus. Amém? Mas por que eu vou estar desprotegido? Quando eu não sei usar as armas que eu tenho, ou não uso. Porque a igreja, às vezes, ela tem uma palavra que até entristece, até acho talvez o coração de Deus, porque não conhece, as pessoas não conhecem verdadeiramente ao lado de quem estão lutando. E elas falam alguma coisa, querido, que às vezes entristece o coração de Deus, porque ela tem a arma para vencer, mas ela se coloca como fracassado, porque a arma já está na mão dela. Pastor, qual a arma? Querido, a gente vai falar de várias aqui. Tem várias, porque as coisas de Deus tem algo da parte de Deus para eu encarar tudo. Por exemplo, vida financeira. Qual é a arma de Deus? Dízimo, primícia, oferta. Pastor, quero vencer problema financeiro com oração. Oração é arma poderosa em Deus? Mas não serve para dízimo, primícia, para vencer vida financeira.
Porque o que Deus declarou e pediu é um posicionamento. Jejum. Jejum. Vou fazer um jejum para salvar minha família. Jejum não muda a tua família, querido. Jejum muda você. Jejum te coloca num grau de intimidade, que a tua carne fica dominada. Quando tu está em jejum, tu está igual uma pessoa lá do céu, que não come, não bebe, não dorme. Fala amém. Pastor, fiz jejum de meia-noite a meio-dia, dormi até 11h49. Não fez jejum. Anjo não dorme, anjo não tem fome, não tem sede. Então a proposta do jejum é a abstenção de alimento para me tirar do patamar de ser uma pessoa dessa terra, mas ser uma pessoa do céu. Amém ou não amém? Porque eu faço isso por um propósito. Mas vai, irmão, o jejum muda você. E você transformado, a voz de Deus fica clara para você. Amém? Então é isso, armado, mas desprotegido eu não posso, porque o diabo ele tenta colocar em dúvida a palavra que Deus liberou a teu favor. E se você não estiver preparado, isso aí se torna dúvida para você, porque o diabo tem as estratégias dele e as artimanhas para colocar em dúvida a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. E você em dúvida, querido, já era. Porque se ele conseguir colocar uma sementinha, porque foi, quantas vezes ele deve ter tentado Eva? Não sei, mas uma hora ele colocou uma semente. Porque o grande problema das pessoas, que elas dão ouvido ao diabo, e muitas vezes sem saber que estão dando ouvido ao diabo, e tomam decisões influenciadas pelo diabo, decisões que tira elas da vontade de Deus. Porque, querido, vou te falar uma coisa: de onde vem a voz que faz você desviar? Da onde vem a voz que faz você desviar? Deus está interessado em você se desviar? Deus quer te ver crescendo. Deus quer te ver. O apóstolo Paulo, lá nas cartas, ele falava: olha, cuidado para mim não ter corrido em vão. Mas por que tem gente que se desvia? Poxa, pastor, mas fulano não estava tão firme? Estava. E da onde veio a voz que fez ela se desviar? Da própria vida dele. Porque em alguma área da vida dele há uma brecha que o inimigo está usando isso para desviar. Porque a palavra em Efésios capítulo 4, 27, não deis lugar ao diabo, é não dar espaço na minha crença para o diabo colocar dúvida no meu coração. Porque eu posso passar o que for, mas se a minha fé está em alta, o resultado vai ser outro, querido. Eu não posso dar brecha para o diabo colocar em dúvida a minha fé que eu tenho em Deus. Porque o resto, nós vencemos. Porque o propósito do diabo é paralisar a igreja, colocando dúvida no relacionamento dela com Deus. O inimigo vai trabalhar para colocar em dúvida o teu relacionamento, tua intimidade. Vai ter hora que você vai escutar assim: para que isso? Para que está aí na igreja tanto? Vai escutar isso, querido. Vai ser vozes que você vai ouvir: para que isso? E você muitas vezes vai pensar que é de você mesmo. E vai aparecer alguém também às vezes e falar para você: mas para que tem necessidade disso não, pai? Tantas vezes a igreja é uma vez só por mês. Aí as pessoas às vezes caem nessa. E não sabem elas que é uma proposta do diabo. Porque pessoas perdem a batalha quando perdem o coração. Anota aí: as pessoas perdem a batalha quando perdem o coração. Porque no primeiro amor ninguém se desvia. No primeiro amor, coração totalmente voltado para Deus, não se desvia, está apaixonado. Agora, perdeu o coração, se desviou. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: sobre tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da tua vida. Porque semana passada eu falei para você: quem é teu inimigo? Quem é teu inimigo? O que ele quer contigo? Você já sabe que existe uma guerra, e a guerra é pela tua fé, para que você não tenha fé, cada dia mais fé. Cada dia a tua fé dura mais um dia, dure mais um dia, dure mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Porque de fé em fé nós vamos conquistando, amém ou não amém?
Então a proposta dele é esse. Então tem que guardar o teu coração, porque tem que ver se não está abrindo porta, ficando em lugares para ser tentado, para o diabo colocar dúvida no teu relacionamento com Deus. Porque tem gente que escolhe por Deus, que vai ser tentado pelo inimigo. Deus não tenta ninguém, mas o inimigo tenta. Então, cuidado para não escolher lugares para ser tentado, porque está escrito assim lá no Salmo 1: feliz, o que está escrito? É aquele que não senta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita o dia inteiro. Querido, ovelha, não perde tempo não, querido. Não perde tempo não. No lugar de ficar no meio de escarnecedor, de zombador, de gente desviado, vai meditar na palavra de Deus. Gasta teu tempo com algo que vai produzir um fruto de vida eterna em você, que vai te alimentar o teu homem interior, que vai alimentar o teu espírito, para você ficar forte. Porque nessa batalha carne e espírito, quem vence é quem está forte, querido. Se é tua carne te vence. Se é teu espírito vence. Porque a proposta dele sempre faz. E como que o diabo faz isso? Usando aquilo que você vê, aquilo que você sente, aquilo que você passa. É só você passar alguma coisa que lá vem logo a voz dele. Mas você não está vendo, você só está ouvindo. Você acha que é normal, mas não é. É para você se desviar. Então, só vence guerra quem se posiciona como vencedor. Amém? Existe uma guerra, já falei isso para você. Agora, só vence a guerra, essa guerra do reino de Deus que está dentro de você, contra as trevas, quem se posiciona como vencedor. Porque Jesus falou em tudo. Olha só a declaração do Espírito Santo para o apóstolo Paulo: em tudo vocês são muito mais do que vencedores. Porque Deus, quando se aproximava de alguém, Ele sempre levantava a pessoa. Fala, homem valente, fala aí, guerreiro, vai nessa força que tu vai vencer. Essa é a palavra de Deus. Porque Deus nunca vai te colocar uma semente de fracassado. Porque em Cristo Jesus nós já somos muito mais do que vencedores. Agora, eu não posso ter uma declaração contrária a isso, porque senão o inimigo. O posicionamento é de vencedor. Qual é o posicionamento? Qual é o posicionamento? Por que uma pessoa, quando ela está desanimada, a primeira coisa que ela faz é abaixar a cabeça? Tem gente que dá até medo de perguntar: como é que está, meu irmão? A pessoa só está esperando aquela oportunidade para derramar toda a amargura e angústia em cima das outras pessoas. No Salmo 27, diz assim, Salmo 27. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Aleluia. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Posicionamento. Porque não importa, veio a guerra, vou enfraquecer. Se tu enfraquecer por causa da guerra, aí que tu perdeu, querido. Amém ou não amém? Então não enfraqueça por causa da guerra, porque veio a guerra, também vem um livramento, querido. Porque está escrito que ninguém recebe nada além do que possa suportar. Vindo a prova, vem também um livramento. Amém? Porque Deus está no controle da tua vida, Deus está no comando da nossa vida, querido. Isso é importante nós guardarmos isso. Importante demais.
nós guardarmos isso, porque ele disse que ainda, se estourar a guerra, mesmo assim eu vou ter confiança. Eu te perguntar hoje, querido, porque tem gente que cai só com sinal de guerra, não precisa nem ter guerra, mas ele disse: se estourar contra mim a guerra, porque uma coisa que nós precisamos estar consciente é que nós estamos sujeitos a passar por guerras. Amém ou não amém? Não é porque eu fiz isso ou aquilo outro, eu faço isso ou faço aquilo outro na igreja, querido. Graças a Deus você faz, que isso está alimentando o teu homem interior para você estar de pé no dia da guerra. A grande questão é que alguns ficam desprotegidos, despreparados, e a guerra chega, estão despreparados, desprotegidos, porque nessa guerra é uma guerra de resistência, é uma guerra de... E quem resiste, vence. Anota aí, quem resiste? Vence. Quem resiste? Vence. A vitória está na resistência. Quanto tempo eu permaneço firme, de pé? Ou eu já desanimei, eu já desisti, eu já estou deixando algumas coisas que eu estou fazendo de lado? Pelo contrário, se aumentar a guerra, aumenta a tua entrega também, querido. Amém ou não amém? Porque a guerra vem para te parar, e você dá uma declaração. Se pensa que eu vou parar por causa do que eu estou passando, você está enganado. Aí é que eu vou continuar, porque agora eu sei que eu não estou mais do teu lado. Estou do lado de Deus, querido, e Deus será exaltado na tua vida, porque o diabo guerreia para você não amar a Deus. Sabe por que o diabo guerreia, querido? Que ele tem ciúme do teu amor com Deus. Bem feito. Quem mandou ele quebrar a cara? Ele guerreia com você porque tu é a imagem e semelhança de Deus, e ele queria. Ele guerreia porque tu tem a unção de Deus, tu tem o Espírito de Deus. Ele guerreia contra você para você não encher o céu, o trono de Deus, de adoração, que ele tem raiva da tua adoração, porque ele que fazia isso, ele que enchia o trono de adoração. Agora é você. Então ele guerreia com você para você não fazer. Ele guerreia para quê? Então quanto maior for o teu combate, maior tem que ser a tua adoração, querido. Pastor, mas eu não consigo, irmão. Adora com a espada enfiada no peito. Você está me ouvindo ou não? Pastor, estou passando uma guerra lá. Aumenta a tua adoração. Não cede não, querido. Não diminui a velocidade não. Eu orava uma vez, vou orar duas. Eu adorava, eu colocava um louvor, ficava ali adorando uma vez, vou orar 3 agora. Você tem que mostrar para o mundo espiritual que você verdadeiramente agora é crente, porque ele está querendo provar para você que você não é. Que você é uma pessoa que vem à igreja, e qualquer lutinha que você passar, você vai abandonar a Deus, porque foi isso que ele acusou diante de Jó. Ele sabia, ele falou: Jó entrega sacrifício. Jó, agora também tu protege tudo que ele tem. Deixa eu tocar nas coisas dele para tu ver se ele não vai blasfemar de ti na tua cara. Só que ele foi lá e quebrou a cara. Ele tirou tudo de Jó, e Jó continuou adorando a Deus. Aí ele falou também: deixa eu tocar na pele dele para ver só. Pele por pele, o homem ele é o que ele tem. Vê se ele não vai blasfemar na tua cara. Querido, Jó ficou ali rapando o corpo com um caco de telha e adorando a Deus. E sabe quem se lascou nessa história? O diabo. Foi ele que se quebrou, porque lá no capítulo 42 Deus deu tudo de volta a Jó, tudo. E o diabo ainda saiu envergonhado, que ele tinha acusado Jó, porque uma das palavras para diabo é acusador, opressor. Semana passada eu falei isso, que ele é opressor, acusador. Ele resiste à ação da igreja, para a igreja não crescer a respeito do conhecimento de Deus. Então, sem conhecimento, eu perco. Efésios capítulo 6, verso 12.
Efésios 6:12. Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Que a nossa luta não é contra a carne. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus para poder resistir o dia mal e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Tem uma versão que diz assim, volta no 11, bota no 11. No 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Essa palavra cilada é armadilha. Qual é a palavra? Armadilha. Ele arma uma armadilha. E detalhe, sabe o que chama a minha atenção? Que eu preciso ficar? Numa outra versão está escrito assim: contra as astutas ciladas do diabo. Contra as astutas. Não é algo que não possa derrubar. É algo que ele faz que pode derrubar. Porque é astuta. As astutas ciladas do diabo. Então, não é algo que eu vou identificar vivendo de qualquer maneira. Se é astuta, um astuto precisa de outro astuto para ser vencido. Porque tem muita gente de bobeira, sem maturidade. O diabo deita e rola na cabeça de crente sem maturidade, querido. Crente que é influenciado por qualquer palavra. Querido, cuidado se você é uma pessoa influenciada por qualquer palavra. Você está pronto para tomar uma decisão agora e alguém vai e muda a tua decisão, porque tu é influenciado por qualquer palavra. Então as ciladas do diabo são astutas. Não é algo que, ele é um bobo. Ele vai fazer algo que ele possa derrubar você. Porque tu já é muito mais do que vencedor, amém ou não amém? Essa é a posição que Cristo te colocou, mas você tem que se comportar como muito mais do que vencedor. Essa é a verdade para mim e para você. Então deixa eu falar aqui de algumas estratégias para te fazer perder a guerra. Estratégias para fazer perder a guerra. Primeira, sedução ao pecado. Uma das primeiras coisas que o diabo faz é seduzir você a uma vida de pecado. A palavra pecar é errar o alvo. A palavra pecar é? Deus tem algo estabelecido para nós, querido. E o diabo, ele leva as pessoas para o pecado, para levar as pessoas para longe de Deus. Porque está escrito que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Cristo levou sobre ele a maldição do pecado. Hoje, viver em pecado é escolha. Pastor, o que eu vivo é pecado? Não sei, querido. Você tem que avaliar isso aí. Por isso você tem que ter uma intimidade com o Espírito Santo para que haja revelação na tua vida. Porque pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque eu não posso ser uma pessoa conformada naquilo que está desagradando a Deus, e eu já sei que está desagradando a Deus. Porque eu não estou agindo por fé. Porque sem fé é impossível. Então eu desagrado a Deus quando a minha ação não é de fé. Porque eu posso mudar toda e qualquer característica da minha vida por uma ação de fé. Então uma das estratégias dele é a sedução do pecado. Porque o pecado desagrada a Deus. Pecado desagrada a Deus. E pecar é deixar o velho homem prevalecer. Pecar é? Querido, o que é na tua vida que tem que fazer parte do velho homem?
e até hoje continua na tua vida. Essa será a isca do Satanás na tua vida. Aquilo que você vivia daquela forma, querido, você tinha uma mentalidade que você achava isso ou aquilo antes de você vir para a igreja. Agora você tem que se render à mentalidade de Deus. Não é mais a sua mentalidade. Eu estou falando de mim. Eu tinha um problema com o negócio de dinheiro em igreja muito forte. Eu falava isso. Quando eu me converti, eu mudei essa mentalidade. E eu, no lugar de entregar 10%, por causa daquilo que eu falei, eu passei a entregar 20%, porque aquilo começou a me condenar. Então, se tem alguma coisa que me acusa, eu preciso tirar da minha vida, querido. Porque não é o Espírito Santo te acusando, é o teu homem interior. Porque você está deixando o teu velho homem prevalecer. Porque eu estou na igreja, mas eu ando como a mesma pessoa que de antigamente. A minha vida, a minha casa, o meu comportamento, o meu relacionamento familiar é o mesmo. Uma coisa está errada, né? Porque o que toca as pessoas não é a aparência, mas o que toca as pessoas é a aparência, mas o que toca a Deus é o coração. Deus não olha como homem. As pessoas vão pela aparência, Deus vai pelo coração. Deus vai pelo coração. Porque você pode ter, Deus conhece tudo que você já fez, você faz, mas Ele quer saber se você quer mudar. Não. Porque tem escrito assim, 2 Coríntios 5, verso 17: aquele que está em Cristo, nova criatura é, e todas as coisas fizeram novas. Então a minha oração e a tua é você falar com Deus: Senhor, eu preciso tirar da minha vida tudo da velha criatura. Porque em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala assim: façam morrer. Faz o quê? Façam morrer a natureza terrena de vocês. Aí ele dá uma lista lá: quem pecava, quem mentia, não minta mais, quem roubava, não roube mais, e etc, querido. Façam morrer a velha natureza de vocês. Eu conheço crente que até hoje rouba. Crente que tem gato em tudo quanto é lugar. Gato de raça, tigre, leão, de raça e vira-lata também. Hã? É, né? Zero, e quando a conta vem 0, 0? Foi o Babu, 5 ar-condicionados, 20 centavos de conta. A Light vai lá na hora, né, Babu? Mas eu conheço gente que trabalhava na feira comigo. A primeira coisa que aconteceu na minha vida, querido, primeira coisa, eu me converti, cheguei lá no trabalho, lá com os caras que a gente trabalhava, falei: ó, não conta comigo mais para roubar na balança, que eu não roubo. Porque eu nasci de novo. Amém? As pessoas podem até não entender isso, mas a velha criatura tem que te confrontar, querido, senão o inimigo vai ficar a vida toda levando você a agir como velha criatura, e ninguém vai ver mudança em você, porque você nunca verá mudança em você se ninguém enxergar. Pastor, mas como é que eu faço para o pecado ele não me atrair, ele não me assediar? Isso aí não tem como, ele vai te assediar. Mas como você não seduzido pelo pecado, ame mais a Jesus do que coisas. Amém? É só amar mais a Jesus do que coisas. Porque quando você ama mais a Jesus do que qualquer outra coisa, o pecado perde a força. E eu tenho uma aliança com ela. Nós temos uma aliança. Agora, dia 30 agora, de setembro, nós faremos 22 anos de casado. Mas tem
vai 32 anos de relacionamento, mais 22 anos de aliança com ela, porque quando eu não era nova criatura, você já conhece a minha história, já morreu aquela pessoa, mais 22 anos de aliança com ela. Vê se alguém falou para ela algum dia que ela me viu adulterando, porque eu amo, eu tenho uma aliança. Mas e o adultério que tem por aí um monte, que quando eu me converti, o capeta falou assim para mim: tu vai deixar vai ser crente agora, e os filé que eu boto na tua mão? Eu falei: é mesmo? É ele, né? Sem nota. Aí eu falei: vou ser crente. Por que não aconteceu mais isso comigo? Porque eu tenho uma aliança com ela, e eu não quebro a aliança. Amém? Então, se nós amarmos mais a Jesus do que qualquer coisa, o pecado não vai nos seduzir, querido, porque a gente sabe que vai perder o amor de Deus, vai se separar do amor que Deus tem, porque quem ama mantém a aliança. Posso ouvir um amém? Porque o pecado se concentra no prazer e não na responsabilidade. Porque quando eu permito que a responsabilidade, a fidelidade esteja acima de qualquer coisa, eu não vou deixar o prazer me governar, mas eu vou deixar a responsabilidade dominar minha vida. Amém, queridos? Porque o foco tem que ser a aliança. Qual o foco? O foco tem que ser a aliança. Se o nosso foco está na nossa aliança, o pecado não vai nos seduzir. Uma outra coisa, uma outra estratégia do diabo para nos fazer perder a guerra é inversão de valores. É inversão de valores. Irmão, pecado é pecado, ainda que se o nome seja trocado. Porque hoje, ter opinião, respeitar é não ter opinião. Inversão de valores. Porque uma das coisas que o diabo mais tem tentado fazer é colocar o mundo dentro da igreja, invertendo os valores do altar. E a Bíblia diz para não abrir mão da sã doutrina. Não importa como Deus encontrou você, mas como você está agora, depois que Deus te encontrou. Você já conhece Deus. O que você precisa tirar da sua vida? O que você precisa fazer? O que a Bíblia pede para você fazer? Porque não importa como Ele me encontrou, porque Ele me encontrou, Ele me amava, que me encontrou do jeito que eu estava. E agora, como que você está? Está seguindo, está fazendo aquilo que Ele... Porque às vezes fica essas coisinhas, e a inversão de valores, sabe qual é? Não tem nada a ver, não precisa não, isso aí não tem nada a ver não, meu irmão. Se você sabe que tem a ver, você tem que fazer, porque não pode inverter os valores de Deus, porque princípios são inegociáveis. Você está me ouvindo ou não? Porque eu não estou na igreja para passear, eu estou na igreja para aprender. Eu estou na igreja para quê? Aprender. Eu não posso negociar os valores e os princípios do altar do Senhor, porque aí eu cheguei assim, beleza, vou morrer assim. Não, aí deu ruim. Você esteve perto de Deus e não está ouvindo o Espírito Santo, que Ele nunca vai o Espírito Santo nunca vai te acusar, mas Ele vai te consolar, Ele vai te influenciar. Porque talvez o Espírito Santo tenha falado coisas que você tem que tirar da sua vida, que ainda está errado no teu relacionamento com Ele, e você não faz, porque está invertendo os valores, porque está dizendo que Deus não liga para isso. E uma coisa desse tamanhozinho que Deus liga. Se Ele não ligasse, não estava na palavra dEle, querido. Pastor, o senhor não vai falar o que é? Eu não, irmão. Você tem que ver quais os princípios elementares do relacionamento com Deus. Precisa avaliar. Porque tem muita gente que faz de coisa condenada prática. Porque quando a gente olha lá no livro de Josué, Acã pegou coisas que era condenado e levou para dentro de casa, morreu ele e a família dele. Então eu não posso fazer de práticas que é condenada por Deus a minha prática.
Porque a inversão de valores na minha vida. Ah, porque o fulano faz isso. E detalhe que às vezes as pessoas têm sempre uma comparação para fazer. Você quer ver uma coisa? A pessoa não mente mais, ela se omite, não é mais mentira. Crente não mente, crente é omisso. Mudou, inverteu os valores. Não é mais, é autoestima, agora não é mais soberba e orgulho, não. Porque quando eu reconheço o erro, eu peço perdão, querido. E sem arrependimento, não tem relacionamento com Deus. Se o diabo me leva para o pecado e eu não me arrependo, meu relacionamento é quebrado. Eu não peço perdão. 1 João capítulo 1, verso 7 diz assim: se dissermos que não temos pecados, fazemos-lo mentiroso. Mas aí no verso 9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Como que eu confesso que eu não reconheço? Porque veio de uma mentalidade. Você está me ouvindo ou não? Uma outra estratégia do inimigo é desprezar o arrependimento e o perdão. Desprezar o arrependimento e o perdão. Tem gente que peca e não sente nada, querido. E a proposta do diabo minimizar o peso do pecado. Querido, pecado na vida de crente é acidente, não prática. Pecado tem que incomodar. Eu não posso estar conformado, porque o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis. Essa palavra conformar está na mesma forma, está na forma do mundo. O mundo é conformado com o pecado. Pelo contrário, eles têm prazer no pecado. Eu não posso ser uma pessoa que sou do reino de Deus. Está escrito lá: quando estiver em vós, segui a paz com todo mundo. Crente com inimizade. Perder guerra, querido. Aí perde outras guerras, porque aquilo que pode ser brincadeira para você, para o inimigo é oportunidade. Sansão ficou lá brincando lá com coisa séria e caiu, querido. O que pode ser brincadeira para você, para o diabo é oportunidade. Destruir você, tua família. Você está me ouvindo ou não? Porque, querido, a ação do pecado precisa te incomodar. A ação do pecado. Eu não posso me conformar. Isso é assim mesmo. A ação do pecado tem que me incomodar. Porque se não me incomodar, eu não vou pedir perdão. E muitas vezes está minimizando o peso que o pecado exige na vida de santidade. Eu vou começar uma série domingo falando sobre vida de santidade. Há um peso sobre isso. E muitas vezes você vai falar para mim: pastor, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Mas tem alguma coisa que não está certa na minha vida. É isso, querido. É onde o Espírito Santo está te consolando. Porque quem anuncia sobre o pecado, a justiça e o juízo é o Espírito Santo. Está te consolando. Está falando para você que tem algo na sua vida que você tem que tirar. Porque vai ser estratégia do inimigo para derrubar você. Estratégia do inimigo para acabar com a tua vida financeira, acabar com a tua felicidade. É estratégia. Você está me ouvindo ou não? Então, a ação do pecado tem que me incomodar. Se desviar não é opção para resolver a questão do pecado. Eu posso buscar ajuda. Fala, eu posso e devo buscar ajuda. Porque, querido, senão a estratégia do inimigo vai ficar aberta. Eu posso buscar ajuda. Pastor Conte, pede alguém que tem mais sabedoria do que você, querido, que conhece mais Bíblia do que você, que vive mais Bíblia do que você. Pede alguém para orar contigo. Pede alguém para te ajudar. Pergunta se é pecado o que você está fazendo.
Você não vai sair contando a tua vida para todo mundo. Mas aqui tem discipuladores, aqui tem líderes que são pessoas maduras o suficiente para ouvir uma confissão tua e te ajudar. Pede ajuda, porque ele diz: confessei os vossos pecados para que sareis. Pede ajuda, irmão. Porque quando você pede ajuda, você está dizendo não para o diabo, e sim para Deus. Porque você valoriza o arrependimento e o perdão. Porque Deus tem muita coisa para fazer na tua vida ainda, amém ou não amém? Não deixe o diabo vencer você nas estratégias dele. Uma outra coisa aqui, para a gente terminar, que o diabo faz como estratégia para vencer a guerra: apresentar amigos mundanos. O diabo, ele é expert em apresentar amigo mundano para crente. Mas sabe para quê, querido? O amigo mundano convenceu o crente a ser do mundo, a ter um comportamento do mundo, a começar a ceder. Daqui a pouco, esse amigo vai na casa no dia que vai para o culto. Aí a pessoa não quer deixar sem graça, não vem para o culto, nem chama para vir para o culto. Aí vai só cortando o laço, o nível de intimidade com Deus. Que ninguém tem intimidade de longe. Intimidade é algo de perto. Agora, pastor, como é que eu venço essas estratégias? Buscando a Deus em primeiro lugar, querido. Como prioridade. Deus tem que ser o número 1 da tua vida, amém ou não amém? Deus tem que ser o quê? Não é a minha vontade, a tua, que tem que ser o número 1. Tem que ser Deus. Ah, mas eu estou passando por isso, aquilo. Mas Deus ainda é o número 1 da tua vida. E vai continuar sendo. Porque as estratégias do diabo... Pastor, como que eu faço para vencer? Confessando que tu é uma nova criatura. A confissão empurra teu coração na direção da tua vitória. Confessando a tua vitória, confessando que você é muito mais do que vencedor. E terceiro, como faço para vencer as estratégias? Agindo como nova criatura. Que não adianta nada dizer que é e não agir, porque são estratégias. Porque se o inimigo tem estratégia para te derrubar, Deus tem estratégia para você vencer. No livro de Lucas, capítulo 5, está escrito lá que Pedro não tinha pescado nada, e Jesus se aproximou do barco dele e começou a pregar dentro do barco dele. Em um dado momento, Jesus virou para Pedro e falou: lança a rede para a pesca. E ele deu uma declaração: Senhor, fazendo isso, trabalhei a noite toda, nada pesquei, mas o que o Senhor está mandando, eu lançarei a rede. Fazendo isso, pescou uma grande quantidade de peixe. Tem 4 atitudes embutidas nisso aí, que é o relacionamento com Deus, que vai fazer você vencer toda e qualquer estratégia do diabo. Fala comigo: crer, depender, confiar e obedecer. Em quarto lugar, querido, obedeça a Deus e não a tua vontade. Vai ter coisa para que continuar firme e não liberar a estratégia do inimigo te vencer. Você vai ter que passar por cima de você mesmo. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros não seja desqualificado. Tem hora que tu vai ter que bater muito em você, querido. Rolar com você mesmo, para você continuar de pé. Porque Deus tem essa estratégia para você, amém? Fica de pé. Que Deus quer a tua maturidade. Estão posicionados para usar as armas espirituais. Estás, pois, firme, cingindo com a couraça da justiça e o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus nos teus lábios, faz de você uma pessoa firme no combate, porque a guerra são de declarações. Quanto mais eu cheio da verdade, mais verdade eu tenho para declarar, e menos o pecado estará na minha vida. Eu não posso de maneira nenhuma pastorear uma igreja, querido, que é conformada com a vida de pecado, está vivendo em pecado, porque se tem uma coisa que a Bíblia pede para mim ter, é respeito a Deus, temor e tremor. Temor é respeito, tremor é medo. Ou eu sirvo a Deus por respeito, ou eu sirvo por medo. Porque eu não posso fazer do pecado a minha prática, isso ser normal para mim. Porque senão, querido, eu não dou tanto valor ao céu assim. Porque está escrito que aquele que se aproxima de Deus, necessário é creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Pastor, o senhor vai enumerar pecado de alguém aqui? Eu não. Acho que tem coisas que essa igreja precisa deixar de fazer, porque a gente quer os milagres de Deus. Amém ou não amém? Então a porta tem que estar aberta para os milagres de Deus. Eu não posso ter aquela história do preguinho na parede, que o demônio tem um preguinho na parede lá do quarto, ele vai lá e coloca o quadro, está lá a foto dele, a casa toda é de Jesus, mas lá no quarto tem um preguinho na parede que é do demônio. Ele vai lá e coloca. Não, isso não é igreja não, querido. Igreja está firme com Deus, igreja é santa, separada, porque está escrito que virá buscar um povo seu, zeloso e de boas obras, um povo exclusivo de propriedade dele, exclusivo. Fala, eu sou exclusivo de Deus. Eu não posso, querido, ser de Deus e ter a identidade do demo, cheio de dedo do demo. Não, nós somos de Deus. Amém ou amém? E o mundo todo está no maligno, mas nós estamos em Deus. Aleluia. Se alegra disso, querido, porque está escrito: o caminho é apertado e apertada a porta que leva à vida, e são poucos que entram por ela. Dá glória a Deus, dá aleluia que você está entrando por essas portas, meu irmão. O caminho é apertado, mas você está no caminho. Aleluia. Levanta a tua mão para o céu, adora a Deus, fala: Senhor, obrigado que eu estou no caminho. E as estratégias do inimigo não prevalecerão, porque eu tenho armas espirituais que me farão vencer. Eu posso vencer, eu irei vencer. Eu estou de pé, permanecerei de pé. Fala: na minha vida, tudo que não te agrada sairá da minha vida, porque eu vou fazer tudo o que o Senhor me pede. Eu quero caminhar em intimidade contigo. Fala: eu verei a tua manifestação na minha vida, porque eu tenho tirado da minha vida tudo que possa te desagradar. Aleluia. Mortos para o pecado, vivos para a justiça. Pelas suas pisaduras foste sarado. Mortos para o pecado, vivos para a justiça. Fala: eu vivo para a justiça de Deus. Eu sou uma nova criatura, e as minhas ações são de nova criatura. No meu trabalho, na minha casa, na minha família, ações de nova criatura. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Glórias a ti, meu Deus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Deu para entender nessa noite? Deus abençoe a tua vida. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos que creem. Digam, não esqueçam de dar o nome para ir para o encontro. Amém?